Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner e estamos mais uma quarta-feira no nosso maravilhoso X da atualidade. E hoje, galera, tema importantíssimo, falaremos sobre a geografia do arroz. Você provavelmente aí essa semana ficou assustado com o preço do saco de arroz, chegando em alguns locais a R$25 e chegamos ao extremo de achar sacos de arroz por até R$40. O que aconteceu com o arroz? Eu vou trazer para vocês aqui 6 motivos para você entender o que houve com o preço do arroz, mas antes disso, vou apresentar para vocês algumas ideias sobre a produção de arroz a nível mundial. É impossível, você entender esses 6 motivos do aumento do preço do arroz sem entender antes o que envolve a produção do arroz, a maravilhosa rizicultura, É muito importante falarmos disso. Então, bem, vou projetar aqui para vocês, esse rankingzinho que trabalha com os 10 maiores produtores de arroz do mundo, Então vocês estão vendo aí que em primeiro lugar a China vai liderar, a gente está falando aí por toneladas, Então a gente nota que a China realmente é um grande referencial. Em segundo lugar nós temos a Índia, em terceiro lugar Indonésia, em quarto lugar Bangladesh, depois Vietnã, Tailândia, Mianmar, Filipinas e em nono o Brasil. Perceba que o Brasil, é o único país que não está localizado na Ásia, Depois segue em 10º lugar, o Japão retoma, esse ranking. Ou seja, dos 10 maiores produtores de arroz do mundo, apenas um não é asiático. E quem é esse país? O maravilhoso Brasil. Então o Brasil já é um diferencial a nível de produção mundial. Esse outro mapinha que eu estou mostrando para vocês agora, vocês reparam, galera, que olha que interessante, você tem 90% da produção de arroz na Ásia. É assustador, galera? A gente mostra ali, a China com cerca de 30%, a Índia com 21% e os outros países da Ásia com 38%. Então, inquestionavelmente, a produção de arroz está na Ásia, concentrada na Ásia, A gente está falando aí da safra de 2015/16, que na verdade é um dado ainda bem atual. Nada mudou, ao ponto de modificar essa estrutura que vocês estão vendo. Bem, a gente pode pensar que o que favorece muito essa plantação de arroz, no caso da Ásia, são os ventos de monções, É fundamental lembrarmos que os ventos de monções que ocorrem no verão vão levar fortes chuvas para essa localidade do mundo, onde eles conseguem conter essas chuvas, estabelecendo os plantios nos terraços, aplicando a técnica que a gente chama de terraceamento, e a partir daí eles conseguem gerar um grande número de empregos e levar até a mesa dos asiáticos o seu principal gênero consumido. Avançando aqui, galera, trouxe para vocês os 10 maiores consumidores per capita de arroz, trabalhando por quilo, habitante por ano. A China consome cerca de 206 quilos de arroz, por cada habitante por ano. Então, ao mesmo tempo que a China é um grande produtor, ela é um grande consumidor desse gênero. Em segundo lugar vem Bangladesh com 172, depois o Vietnã com 142, depois Indonésia com 134, Mianmar com 130, Filipinas com 121, Tailândia com 115, Sri Lanka com 108, Madagascar com 103 e Nepal com 8. Perceba que aí o Brasil não aparece. Então o Brasil, apesar de produzir muito, não consome muito. Perfeito. Aqui nós temos agora os 10 maiores exportadores de arroz do mundo. Perceba que em primeiro lugar você tem a Tailândia. Ou seja, ela produz muito e exporta muito. Depois você tem a Índia, exportando bastante, Vietnã, Paquistão, os Estados Unidos, que não entrou nem como grande produtor, nem grande consumidor per capita, mas aparece como exportador. O Mianmar, Camboja, o Uruguai, Brasil e Argentina. Brasil, mais uma vez, em nono lugar, galera? Esse ranking ele é muito importante pra gente. Por quê? Porque ele mostra que os grandes produtores e os grandes consumidores estão na Ásia.
Só que quando a gente fala de exportadores, a gente sai um pouco da Ásia. Obviamente, eles produzem muito e consomem muito, então grande parte desse produto é para atender o mercado interno, galera. Isso é fundamental para você entender a atual crise. Ou seja, o principal gênero que vai à mesa dos asiáticos é o arroz. E a gente está notando que, apesar de não produzir muito, a América do Sul, né, representada pelo Uruguai, Brasil e Argentina, são grandes exportadores desse gênero. Você já deve ter visto algum problema aí. Se a gente não produz muito, né, e a gente está exportando muito, vai faltar. Então esse é o primeiro quadro aí. Para entendermos um pouco melhor sobre o Brasil, né, trouxe para vocês esse mapa da produção de arroz em 2016 e você percebe que o nosso principal estado é o Rio Grande do Sul, com 69,8% da produção de arroz nacional, né? Então, obviamente, você já viu a grande importância que o Rio Grande do Sul tem. Basicamente, 70% da produção de arroz vem de lá. Depois você tem Santa Catarina com quase 10%. Então, 80% da produção nossa vem do Sul, Zé. Na verdade, até mais, porque não está ali, né, o estado do Paraná. Como grande representante entra Tocantins. Mato Grosso tem aparecido bem aí, né, nos últimos anos, tem crescido bastante a produção de arroz nesse estado. E depois você tem o estado do Maranhão, né? Então, basicamente, pusemos aí os 5 maiores representantes de arroz do Brasil para você entender um pouco essa geografia espacial, né? Ou seja, Zé, o estado em que eu moro é um grande produtor? Não é produtor? Por que está faltando aqui na minha cidade, no mercado da minha rua, do meu bairro? Então você já entendeu mais ou menos onde está essa produção. Agora nós vamos aqui falar sobre os 6 motivos que levaram à alta, tá, do arroz. Em primeiro lugar, galera, eu quero dizer o quê? Que os 5 primeiros são motivos aceitos aí, enfim, explicações básicas pela economia. O 6º eu tenho certeza que vai chocar você. Então, não sai daí e espera a gente, tá? Em primeiro lugar, galera, a gente vai falar aqui sobre a redução da área plantada, tá? Esse seria o primeiro motivo que estaria impactando na redução da oferta do arroz. E aí, obviamente, lei da oferta e da procura, tem pouco e tem muita gente procurando, o preço dispara. Na última década, a área plantada no país caiu cerca de 58%, tá? Passando de 2,9 milhões de hectares para 1,7 milhão de hectares de área plantada para o arroz. Nesse mesmo período, a gente nota que houve um aumento da produtividade em até 59%. Porém, no final das contas, houve um recuo de 3% na produção de arroz nacional. Então, esse é o primeiro caso. A produção vem caindo nos últimos anos porque a área plantada vem reduzindo. Por que essa área plantada vem reduzindo, Zé? Porque nós estamos substituindo o arroz por outros gêneros, como a soja, como o milho, né, como a própria cana, que estão encontrando maior entrada no mercado nacional e internacional. Segundo motivo, maior consumo na pandemia. A gente sabe que as pessoas estão ficando mais em casa e aí as pessoas acabam comendo mais o arroz. Isso é uma das explicações aí. O consumo, né, de arroz ele subiu cerca de 18% nos últimos 4 meses. Ou seja, as pessoas estão procurando mais o arroz do que no ano anterior, né, sem a pandemia. Outro problema, os estoques baixos, né? Os estoques do Brasil hoje, galera, giram em torno de 606 toneladas, tá? Esse estoque ele seria consumido no Brasil em menos de 1 mês. Eu sei que você deve estar nervoso aí, tá falando, caraca, Zé, fala algo positivo aí. O mais legal é que a gente está na entre safra, né, galera? Então, nos próximos meses, né, mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, são meses de colheita do arroz. Então, fica calma aí que nos próximos meses vai ter muito arroz. Bem, agora nós vamos para o 4º motivo, né, galera? O dólar muito alto, né, galera? A gente sabe que quando há a valorização
do dólar, o que acontece? Os produtores eles acabam buscando exportar ao invés de atender o mercado interno. Obviamente, eu posso estar vendendo a minha mercadoria em dólar, lucrando muito mais do que atendendo o mercado interno. Então, obviamente, né, isso tem feito com que a oferta de arroz no mercado interno tenha reduzido drasticamente. O quinto motivo é o baixo incentivo ao campo. A gente sabe que nos últimos anos, isso não é algo tão atual assim, né? Fala-se que nas últimas 2 décadas o governo federal não tem se importado tanto com os produtores de gêneros básicos, né? Aquele maravilhoso arroz, feijão, carne, ovo, ou seja, os gêneros mais consumidos internamente. E aí os produtores estão hoje reduzindo a produção de gêneros básicos e buscando os produtos, né, mais comprados no mercado internacional. Bem, e como eu falei, né, o sexto motivo ele é bombástico realmente. O que está acontecendo, né, galera? Alguns países que têm grande consumo de arroz estariam preocupados com o abastecimento das suas populações e começaram a importar mais e gerar um maior estoque, principalmente por conta da pandemia, o que a gente tem falado. Lembra que a Ásia, né, ela vai sair agora do período de verão, que é o período em que chove muito, quando eles conseguem plantar o arroz, vão entrar no período de entre-safra. Então esses países estariam comprando arroz, estocando esse arroz e estariam procurando países que estão fornecendo o arroz a um preço barato. E aí eles encontram um mercado favorável aqui no Brasil, uma vez que o real está muito desvalorizado. Então eles estão comprando mais do Brasil, comprando a um preço muito baixo e gerando estoque. Quando eles compram os nossos estoques, né, o nosso preço ele tende a disparar. Eu sei que você deve estar nervoso aí, possivelmente me xingando, falando: pô, esse cara só trouxe notícia ruim, como assim? Vou trazer para você uma notícia boa. O MST, o Movimento dos Sem Terras, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, anunciou que não vai alterar os preços dos seus produtos, principalmente do arroz. Falou que, na verdade, o seu compromisso não é com o lucro, e sim com a população, e vai continuar fornecendo ao mesmo preço. O MST ele é muito famoso porque ele é o fornecedor de arroz orgânico para as escolas e vende, né, em algumas feiras livres. Então a gente pode ficar mais calmo que isso, né, em primeiro lugar, vai permitir que todos tenham acesso ao arroz, né, talvez não em grande quantidade, mas que tenham, e principalmente as pessoas que mais precisam. A gente está falando dos estudantes, e o fornecimento das escolas vai estar garantido aí nos próximos meses, tá bom, galera? É isso aí, espero que vocês estejam gostando. Se tá gostando, se inscreve, curte, ajuda a gente a crescer, que a gente se compromete a continuar levando informação até você. Tá certo, galera? Até a próxima, um grande beijo. Espero que da próxima vez estejamos com arroz no prato. Um grande beijo. Valeu!